que é a palavra do Senhor, aquilo que Ele tem para nós. Eu vou orar antes de a gente iniciar a mensagem. Maravilhoso Deus, obrigado, Pai, por mais esse momento. Pai, que o Senhor me use, Pai, nessa manhã, para apenas falar a Tua vontade, que o Senhor possa realmente falar a Tua mensagem que foi revelada para mim, que está dentro da Bíblia Sagrada, aquilo que é de mais valoroso que nós temos, Pai, que é a mensagem que nos corrige, que nos dá direcionamento, que nos faz a gente se aproximar do Senhor. Nós te agradecemos por Jesus Cristo, e é por isso que nós estamos aqui reunidos, é por Ele, e graças ao seu imenso amor, nós realmente temos o perdão e a remissão dos nossos pecados. Nós somos pecadores, nós carecemos do Senhor. Ajude-nos, Pai, a louvar ao Senhor com tudo que a gente tem de mais precioso, Pai. Que possamos buscá-lo, Senhor, sempre. Em primeiro lugar, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, Senhor. Pai, no nome santo do Teu Filho Jesus. Amém. Bom, eu queria falar sobre relacionamento. Eu acredito que é algo de extrema importância que a gente tem em todos os aspectos. Tá? Eu tenho um negócio e eu venho se desenvolvendo, né, e estudando sobre relacionamento, e eu tenho bastante me esforçado para treinar, né, todas as pessoas que trabalham lá, e eu venho entendendo que o quanto é importante a gente se relacionar entre as pessoas, né? Tudo que a gente faz é sobre alguém aqui nessa terra, né? É para alguém, né? Tanto prova que Deus fala para a gente amar ao próximo, né? Como a nós mesmos. Mas eu não queria falar só sobre o relacionamento entre a gente, entre humano, entre um negócio em si. Mas eu queria falar sobre, principalmente, o nosso relacionamento com Deus, com o Senhor, né? Porque a todo momento, dentro da palavra do Senhor, Ele quer nos relacionar. Deus, Ele nos criou e Ele quer ter um relacionamento com os seus filhos, né? Com o seu povo. E a prova é tão grande que no começo da criação, né? Quando Deus criou Adão, ele tinha um relacionamento, né? Todos os dias ele descia para conversar, né? Ele conversava com ele, né? Em toda a história, Deus quer se relacionar com aquele filho amado, né? Com o povo dele. E eu queria que eu queria relatar aqui de uma forma bem resumida por conta do nosso tempo, né? E se você depois quiser conversar, enfim, comigo e a gente poder falar com mais detalhe, eu já deixo aqui o convite para a gente poder conversar a respeito. Então, como o nosso assunto é breve, eu vou explicar um pouco sobre o que aconteceu lá em Êxodo, né? A gente tem a figura de Moisés, um homem escolhido por Deus, aquele que realmente foi enviado por ele para tirar o pessoal, né, tirar o povo, né, do Egito. Mas eu queria falar quando Moisés ele subiu ao monte e para que Deus pudesse revelar para ele a criação hoje do tabernáculo. Eu queria falar nesse momento onde Deus se relaciona com Moisés e fala para Moisés criar um tabernáculo que é onde Deus iria, né, ter uma relação com o seu povo. E ele fala exatamente, né, como Moisés deveria criar, montar, né, esse tabernáculo. Exatamente, na verdade, Moisés ele acaba vendo uma sombra
de como seria a construção desse tabernáculo. É mais ou menos como se olhasse a nossa mão agora, né? Eu estou, através da iluminação, a gente vê a sombra da nossa mão. Vou citar esse exemplo, né? Então, Moisés viu uma sombra de como iria construir esse tabernáculo. Esse tabernáculo, basicamente, ele é construído em 3 áreas lá dentro desse tabernáculo, né? A gente tem o altar, o lugar santo e o lugar santíssimo, né? Que a gente fala que é o santo dos santos. E junto com Moisés, a gente tinha o seu irmão mais velho, que chamava Arão, né? E também os seus filhos estavam lá junto. Eles já eram cúmplices daquilo, né? E a prova é grande que Deus institui assim o seu tabernáculo e institui Arão como o sumo sacerdote, né? O sumo sacerdote era aquele homem que que ele era um homem escolhido por Deus para poder comunicar com Deus, para levar a mensagem para o seu povo. E Arão, o irmão mais velho de Moisés, foi escolhido como sumo sacerdote, e os seus filhos como sacerdote. E Deus dá as instruções, exatamente as instruções, como, não somente para Moisés como construir, mas também o que deveria ser feito nesse tabernáculo. E eu queria que nós lêssemos, tá? Levítico capítulo 10, aonde vai falar sobre esses 2 filhos de Arão, esses 2 sacerdotes que estava junto ali dentro do tabernáculo, e acontece algo realmente muito assustador para nós quando nós lemos. Ele diz assim em Levítico, capítulo 10, versículo 1. Os 2 filhos de Arão, que eram sacerdotes, chamava Nadab e Abiú. E aí fala assim, no versículo 1, e os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um incenso e puseram neles fogo, e colocaram incenso sobre ele, e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenara. Versículo 2, então saiu fogo diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão, isto é o que o Senhor falou, dizendo, serei santificado naqueles que chegarem a mim, serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão calou-se. E Moisés chamou Misael, Eusafã, filho de Uzeu, tio de Arão, e disse-lhe, chegai e levai vossos irmãos diante do santuário para fora do arraial. Deus o consumiu, o sacerdote, o filho do sumo sacerdote. Provavelmente, esses 2 filhos de Arão, né, porque o sacerdote só poderia se passar, o sumo sacerdote só passaria mediante a sua morte para o outro, né? Provavelmente, esses filhos dele seriam o próximo sumo sacerdote. Sumo sacerdote é um homem escolhido, aquele que entrava no lugar mais santo, né? Os santos dos santos, uma vez por ano, para poder realmente cultuar a Deus, dar o sacrifício ao Senhor, aonde Deus conversava e falava através da arca, né, da aliança. Então, o que aconteceu é que os 2 filhos, né, não se cumpriu como realmente deveria se cultuar, louvar, dar o sacrifício de uma forma correta.
posso depois falar a respeito de como realmente Deus se agrada e como seria feito o sacrifício nesse tabernáculo, né? Nesse lugar criado certinho conforme realmente Deus revelou através de Moisés. Então, a gente vê aqui que Deus, olhando para até os dias de hoje, né? O nosso Deus, o Deus de amor, o Deus que a gente prega, que é Jesus, a gente não consegue entender essa vingança tão grande só porque eles estavam, a forma que eles estavam cultuando e levando louvor ao Senhor não foi daquela forma. Foi uma forma realmente que não foi digna nem aceita por Deus. Houve uma desobediência ao Senhor. O Senhor não pediu aquilo. E se nós lembrarmos, até eu tenho uma mensagem aqui gravada no Instagram sobre Ananias e Safira, que também, pelo ato de louvar ao Senhor, né, com os seus bens, porque o louvor ao Senhor, ele vai muito além só de a gente estar cantando, cultuando a Deus, a gente cultua a Deus de várias formas. E eles queriam também fazer parte, cultuar a Deus, entregar a Deus parte daquilo que era da sua propriedade, né? E eles mentiram, enfim, para os apóstolos, eles acabaram sendo consumidos. E se a gente olhar, eu acredito muito que Deus faz isso, principalmente para aqueles que o conhecem, aqueles que ele tem realmente um chamado para que possa servir como exemplo. Porque, afinal, nós somos, né, aqueles que são convocados e chamados para levar a mensagem do Senhor. A gente tem uma grande responsabilidade. E eles tinham uma grande responsabilidade. Eles estavam entregando um fogo estranho. E eles foram consumidos. Nosso Deus é um Deus de amor. Mas é um Deus também de justiça. Ele não se agrada de qualquer forma de a gente estar cultuando e levando a Ele qualquer tipo de louvor. Aqui cabe a gente poder, a gente que é conhecedor da palavra, a gente tem uma grande responsabilidade, porque a gente leva a mensagem para o Senhor e a gente não só deve levar e cultuar a Deus, uma forma de a gente cultuar a Deus é estar levando a mensagem, mas a gente falar aquilo que de fato a gente vive, porque nós somos realmente espelho para muitas pessoas que nos ouvem e que nos ouve e nos vê. E talvez nós possamos ser, muitas vezes, uma pedra de tropeço, um escândalo para muitas pessoas que vão realmente enxergar Deus de uma outra forma, um Deus que não é aquele da qual Ele quer que a gente seja. Então, aqui vale uma grande advertência para a gente que é responsável em poder levar a palavra do Senhor e uma forma que a gente realmente deva cultuar a Deus. Deus, a gente muitas vezes, né, acha que o culto a Deus é somente quando a gente se reúne em um prédio no primeiro dia da semana, ao domingo. Isso é um engano, porque todos os dias a gente cultua ao Senhor. E como eu e você estamos cultuando a Ele? Porque nós oferecemos o nosso culto. Se é recebido ou não, a gente não sabe. Nós oferecemos. Quando nós estamos indo aos domingos se reunir como igreja, nós estamos oferecendo o culto ao Senhor. De que forma eu e você estamos oferecendo esse culto ao Senhor? Será que esse culto está sendo
aceito por ele? Ou é um culto de um fogo estranho? Queria compartilhar em 1 Coríntios, uma passagem, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10 em diante, Paulo vai falar sobre, vai falar para os irmãos de Coríntios um erro que nós podemos, às vezes, estar cometendo. Ele fala assim, no versículo 10, ele diz assim: de acordo com o dom que Deus me deu, eu construí o alicerce como um prudente construtor. Porém, são outros que constroem sobre ali alicerce, mas cada um tem que ter cuidado com a maneira como constrói, porque ninguém pode construir outro alicerce além daquele que já foi construído. Porque ninguém pode construir outro alicerce além daquele que foi construído. Este alicerce é Jesus Cristo. Se uma pessoa constrói sobre este alicerce com ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada pessoa ficará bem visível, pois esta obra vai ser revelada no dia do Senhor. Este dia vai aparecer com fogo, e o fogo provará a obra de cada pessoa e mostrará a sua verdadeira qualidade. Se a obra que a pessoa edificou sobre o alicerce ficar de pé, então esta pessoa receberá a sua recompensa. Mas se sua obra for queimada, ela sofrerá dano, porém ela mesma será salva, como alguém que escapou passando pelo fogo. Vocês não sabem que vocês são templo de Deus e o Espírito Santo de Deus vive em vocês? Se uma pessoa destruir o templo de Deus, Deus a destruirá, pois o templo de Deus é sagrado. Vocês são o templo de Deus. Lembrar que Deus conversava com o povo ali, no lugar santo do santo, onde uma vez por ano o sumo sacerdote entrava. E aquela arca da aliança era o símbolo, onde o sumo sacerdote sacrificava um touro para ele, para o perdão dele, e um cordeiro para o povo, para que Deus pudesse perdoar o seu povo. E ele colocava sobre a arca da aliança. E a primeira coisa que aconteceu, após a morte de Jesus na cruz, foi que o véu se rasgou. Como eu disse que havia 3 lugares dentro desse tabernáculo, e esse lugar que era santo do santo, o lugar santíssimo, havia um véu para poder adentrar dentro da arca, onde estava a Arca da Aliança. E quando Jesus morreu, esse véu se rasgou, dizendo que Jesus é o nosso sumo sacerdote. E que não há mais a gente acessar, como acessava esse povo. A gente tem um livre acesso a Deus para aqueles que realmente aceitam Jesus Cristo. O sangue do Cordeiro, que foi morto na cruz, por mim e por você. Agora a gente tem esse acesso a Ele, quando nós aceitamos. Nós realmente somos o templo de Deus. Porque quando nós aceitamos Cristo, quando nós nos batizamos, nós recebemos o Espírito Santo. Nós temos realmente Deus agora conosco. Nós somos o templo. Como eu e você estamos
cultuando o Senhor. E o culto é diário. O culto é aquilo que nós vivemos. Estar em Cristo é um estilo de vida. E o quanto nós somos responsáveis em poder proclamar e levar Jesus Cristo. Será que eu e você estamos oferecendo um culto a Deus que está agradando? Ou é fogo estranho? Era essa a mensagem que eu queria passar. Que hoje possamos refletir sobre como estamos oferecendo um culto ao Senhor. Maravilhoso Deus. Obrigado, Pai, por poder ter a oportunidade de apenas estar aqui nessa manhã, graças ao seu amor através de Jesus Cristo. Pai, eu não sou digno de nada porque eu sou um pecador. Que o culto seja um culto racional e agradável, para que eu possa negar cada dia a minha vontade, para que a sua vontade permaneça em nossas vidas, Pai. Para que o Senhor realmente fica feliz a cada momento que nós podemos cultuar de todo o nosso coração. Porque o primeiro mandamento dado a Moisés nas tábuas da lei é amar ao Senhor em primeiro lugar. O primeiro mandamento daquela tábua que estava dentro da Arca da Aliança é o mandamento mais importante que Jesus disse para que nós possamos amá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Que nós possamos fazer o melhor, Pai, para o Senhor, para que nós possamos agradá-lo, para que o Senhor esteja feliz e alegre conosco. Espírito Santo, nos ajude, nos guie em nossos passos no dia de hoje. Obrigado, Jesus. E é por você que eu oro e eu agradeço. Amém.